Fala galera, tudo na paz? É bom que esteja mesmo, porque hoje a gente vai continuar estudando o livro de Jó e o tema dessa vez é guerra. Sim, guerra! Minha gente, nós estamos em uma guerra. Quando eu falo de guerra, eu não tô falando de terroristas, de política internacional, de bombas, de espionagem e tal, e muito menos dessas guerras que a gente tá acostumado a ver aí na internet, tipo Marvel versus DC, esquerda versus direita, Brasil versus Portugal. Tipo aquela guerra de memes, né, que teve um pouco tempo aí na internet. Eu tô falando de uma coisa bem séria, uma guerra cósmica entre as forças do bem e as forças do mal, entre Deus versus o diabo, um grande conflito. E por sinal, o Grande Conflito é um livro muito bom para você se situar no que eu tô falando aqui. Dá um Google aí depois. Sabe essa guerra aí? Pois é, Jó estava no meio dela. Se você ver na Bíblia, nesses textos aqui, ó, você vai perceber que, na verdade, nós também estamos no meio dessa guerra. E não é apenas mais uma guerra. É a mãe de todas, é a mais grave de todas as guerras. Mas primeiro vamos falar da parte light. Jó, como você pode ver no comecinho do capítulo 1 do livro dele, ele tinha tudo o que um homem na época podia querer. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e mais um monte de boi, de jumento, de empregados. Jó era o homem mais respeitado do Oriente. Ele ainda tinha uma família linda, 7 filhos, 3 filhas, que eram muito próximos dele. Eles viviam comendo juntos, fazendo aquelas festinhas de família, como uma mesa farta, tipo nos comerciais de margarina aí que a gente vê. Você, mais um pão quentinho, é uma delícia. Jó era íntegro, ou seja, era completo. No verso 6, porém, a gente entende que havia coisas grandes acontecendo paralelamente aos jantares de fim de semana de Jó. Um outro tipo de reunião, com outro tipo de clima, em outra dimensão. Numa reunião com representantes de vários mundos, Satanás aparece de supetão. Todo altivo, audacioso, todo se querendo. Ele chega no salão e se apresenta como representante da terra. E aí Deus pergunta a Satanás de onde ele tinha vindo. Satanás disse que estava perambulando, passeando pela terra e tal. E Deus fala, então você deve conhecer o meu servo Jó, ele é uma exceção na terra. Teme a mim, me respeita, faz tudo de bem e não faz o mal. Satanás ficou furioso, se sentindo incompetente. E com orgulho ferido, ele dá a entender que Jó só era fiel porque ele tinha tudo na mãozinha, tudo fácil demais. E então Satanás fica ainda mais audacioso e propõe o seguinte: tira toda a mamata, toda a facilidade, vamos ver o que sobra. O mimado vai mostrar de fato quem ele vai blasfemar na hora. Perceberam o que aconteceu? Satanás, ele aposta com Deus e Deus topa. Satanás tem permissão para mexer em tudo que rodeia Jó. Jó perde tudo, mas não perde a fé. E Satanás perde a aposta, porque Jó continua leal a Deus. Só que a história não acaba aqui. Mais tarde, numa outra conversa, após ver que Jó continuava fiel, Satanás decide aumentar a aposta. Propõe a Deus um novo acordo e Deus aceita. Agora, ele poderá mexer na saúde desde que não tire a sua vida. Essa aposta é apenas mais uma manifestação dessa guerra cósmica. Ela começou no céu, como já era de se esperar. Bem que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,7 que esse é um mistério da iniquidade. O que eu sei é que houve guerra e continua tendo. Só que o legal é que depois desses dois encontros entre Satanás e Deus, Satanás não aparece mais no livro de Jó. Ele nem mesmo é mencionado. O que a gente sabe é que Satanás perdeu a aposta, mas o livro nem mesmo cita a expressão dele ao perder a aposta. Isso mostra muito sobre a razão de ser do livro de Jó. Jó é um relato literário de quem Deus é e de como isso se manifesta através das obras dele. Satanás aparece na história, mas jamais será protagonista dela. Já sabemos que ele está derrotado. Isso está lá em Apocalipse 12, verso 10 a 12. Ele sabe que tem pouco tempo e ele vai se debater até chegar a hora dele. E ele insiste em apostar com Deus, querendo derrubar a todos nós, assim como ele tentou a Jó. Mas aqui, ó, ele não tem vez não, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus fez algo que vai dar fim ao grande conflito. Ele se sacrificou por nós, pagando a dívida causada pelo pecado. A morte de Jesus na cruz deixou claro de uma vez por todas quem é Satanás. Mentiroso, assassino, orgulhoso. Na cruz, Jesus refutou toda acusação diabólica de que ele não poderia ser justo, mantendo a sua lei e ao mesmo tempo justificando e salvando quem a quebrasse. E por fim, na cruz, Satanás foi sentenciado. Ele perdeu. KO. Ok, vamos agora resumindo em tudo que a gente falou. Tópico 1. A história de Jó se passa no meio de uma guerra bem real. E a nossa história também. Tópico 2, o mal existe. De uns tempos pra cá, muita gente não acredita, mas ele tá aí, pintando e bordando na vida das pessoas. Tópico 3, a história de Jó é uma aposta entre Satanás e Deus. E Satanás aposta no seu erro também. E aí, você vai ser fiel como Jó? Tópico 4, nessa terra, tudo é passageiro. Quando a sua vida aqui na Terra for tão boa que você seja tentado a esquecer das coisas de Deus, lembre-se de que tudo aqui é passageiro. Esse é um mundo de pecado e as melhores coisas daqui não são nada perto das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem uma frase que eu curto muito de uma música dos Rai chamada Oração. Você conhece? Ela diz assim: me dê os bens que de imediato eu possa
abandonar. É lindo isso, né? Isso me lembra a história de Jó. Peça a Deus somente aquilo que você possa deixar para trás se precisar. Peça para Deus coisas que não te atrapalhem a servi-lo. Coisas que não acabem interferindo na sua fé ou no seu ministério. Peça a Deus coisas que não venham a se tornar um novo Deus para você. E claro, peça a Deus que o ajude a ser fiel, mesmo quando você estiver perdendo as coisas que você ganhou. Fidelidade não pode depender de coisas materiais, físicas e perecíveis. Não se esqueça, você é um soldado e você está numa guerra. Prepare-se, treine-se, arme-se, siga as ordens do comandante e esteja alerta, sempre alerta.